Alício, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Nicolas, ouvintes. Bom dia. Pois é, nessa onda, né, de turismo agora a mil aqui pela região, né, no caminho para o Cristo, que tem atraído muitas pessoas, principalmente finais de semana, alguns empreendimentos que estão localizados na RS 130, já na área de Arroio do Meio, Encantado, têm se destacado agora até pelas inovações e também por aproveitar esse momento, né, que o pessoal dá uma paradinha e dá uma conferida na ida ou na volta para o Cristo. E entre eles, nós temos aí a Delícias Trentini, localizada ali em Palmas, e por isso estamos recebendo hoje aqui, no Espaço do Turismo, a Ângela e a Ana Paula, né, que vão conversar conosco então a respeito do empreendimento deles e também dos propósitos deles a partir de agora, né, com o intenso movimento de pessoas que se dirige até Encantado. Tudo bem, Ângela? Bom dia, Ana Paula. Bom dia a vocês aqui da Rádio Independente, Paulo Rogério, né? Tudo bom? Tudo bem? E aos ouvintes da rádio. Nós, então, somos da Delícias Trentini, localizado na localidade de Palmas, Arroio do Meio, mais próximos, então, eu digo assim, estou aos pés, né, da subida do Morro Gaúcho, né? E agora, então, estamos também no caminho do Cristo. Que legal. Como que vocês começaram a produzir os doces, os biscoitos? Tudo começou primeiro, eu fazia bolachas, primeiramente eu aprendi da minha avó, né? E então, eu estava desempregada e comecei a fazer bolachas para os amigos e para os vizinhos, né? E foi indo, e daqui a pouco a minha filha e o meu genro me pediram, mãe, ela disse, tu me ensina a fazer as bolachas? Aí nós iríamos seguir, porque eu engravidei da minha filha de 13 anos, né? E aí, então, eles seguiram e, então, registramos a empresa, fizemos tudo legalizado, tudo certinho, e começamos a fornecer para os mercados. Em 2012 foi isso. Isso foi em 2012, 2012. Hoje, qual é a quantidade, no portfólio, qual é a quantidade de variações em termos de produto oferecido? Então, as variações que a gente oferece para os mercados são essas que a gente trouxe para mostrar para vocês, que é o doce de manteiga com cobertura de chocolate e o doce de manteiga tradicional. Na época, no início, em 2012, quando a gente começou, a gente fazia mais variedades. Porém, a gente viu que o foco foi nessas duas opções, no biscoito de manteiga. E a gente priorizou esses. Então, a gente investiu em máquina e equipamentos para dar prioridade e estar oferecendo um produto de qualidade. A gente priorizou. A tabela nutricional desse tipo de biscoito, a manteiga, quanto mais tem o gosto da manteiga original, ele fica mais saboroso. No entanto, ele não consegue ficar tão crocante quando da preparação, que é uma das exigências do consumidor em relação a esse tipo de biscoito, né? Como é que vocês conseguem esta combinação para ser mais palatável para o consumidor? Olha, a gente segue a receita à risca. Mas claro que a gente compra uma manteiga legalizada, tudo, Sim. né? Usam a manteiga original. E o nosso original. processo é bem padronizado, né? A gente usa tudo, sempre as mesmas marcas de matéria-prima. Uma padronização, Isso, né? padronização. E ele envolve também leite de soja. Vocês usam para ficar crocante, não? Não. Leite natural? Não. Leite não tem na receita, na verdade. Só a manteiga. Só manteiga. Só a manteiga. E como é que tem sido a comercialização, a procura? Muito boa. Na verdade, superou nossas expectativas, né? Na época, quando a gente iniciou, né? E aí que a gente foi indo. A gente hoje atende desde Teutônia, né? Vindo aqui Estrela, Lajeado, Arroio do Meio, Encantado, Roca Salles, Mussum e Guaporé. Quantidade produzida? Olha, bastante. A gente deve estar uns 10 mil 10 mil pacotes por mês. por mês. A área de conventos aqui em Lajeado tem várias casas trabalhando, várias famílias trabalhando na elaboração de biscoitos e variando bastante, inclusive os biscoitos. Mas só com mão de obra familiar, porque há uma dificuldade de conseguir mão de obra de fora. Como é que é este cenário com vocês? Então, nós temos, além da nossa família, que é eu, na parte da fabricação dos biscoitos, a mãe é mais responsável pela parte lá do café, né? Então, é eu, meu marido, e a gente tem 4 colaboradoras, né? A gente está conseguindo, pelo processo de padronização, treinamento
e padronizar. Sempre o mesmo processo, diariamente, tudo igual. Então a gente está conseguindo... Expectativa de lançamento de outros tipos de biscoitos? Não, de outros tipos de biscoitos não. A gente está bem Focado? focado nesse. Time que tá ganhando não se mexe, né? Mais ou menos assim. Como que se diz, né? E se tá vendendo bem. Mas me chamou a atenção, porque todo o processo é feito por vocês, desde a fabricação Sim. até a embalagem. Tudo, é tudo bem, Bem vamos artesanal, dizer, como se diz. bem Isso. artesanal, bem caseiro. E como é que vocês estão aproveitando esse momento agora de aumento, né, de pessoas passando ali, chegando? Como é que está sendo esse momento? Está sendo muito bom. Não podemos assim nos queixar, né? A gente abriu, foi no ano passado, em 19 e 20 de abril, né? Então agora a gente fechou um ano do café aberto, né? E aí então tivemos um bom período fechados, né? Devido aos acontecimentos, né? De maio ano passado. E agora a gente está contente. Não podemos, né? Tá indo muitas pessoas, muitos ciclistas. Famílias que vêm agora com o Cristo, agora os últimos dias, né? Param para tomar um café, aproveitam e levam um biscoito, né? Lá também tem pastel feito na hora, é isso? Isso, fizemos o pastel feito na hora, né? Temos a torrada feita na hora, tudo, né? Bem caseiro e bem familiar, né? É bem fácil de identificar para quem está passando pela IRS 130, porque a propriedade de vocês possui, então, a estrutura de tijolos à vista e as portas e janelas pintadas na cor azul e que chama bastante atenção, dá esse contraste e bem próximo ao acesso à subida do Morro Gaúcho. Morro Gaúcho. Isso aí. Bem fácil de achar, né? Não é difícil. Próxima subida do morro. Ah, então pertence ainda a Arroio do Meio. Arroio do Meio, Arroio sim. do Meio. Aham, Palmas, Arroio do Meio, é. Interessante. E o café é servido de segunda a segunda? Como é que funciona? Nosso horário de atendimento é de quartas-feiras Quartas até domingos, então. Até domingo. E Segunda a, e terça variedade fechado. no cardápio? Pastel folhado, pastel frito, diversos salgados. Aí temos as tortas que são feitas então por nós, né? Eu que faço as tortas caseiras, assim, né? E temos mousse, docinhos, né? O horário de funcionamento? Das 8 às 11h30, das 14h30 às 18 horas, De quarta a domingos. A E domingo. feriados, né? Que E- na segunda-feira, agora quando foi feriado, aí a gente abriu, né? Isso, aí a gente Trabalham- Segundas e terças a gente abre só se é feriado daí. É. Para fins de esclarecimento, a questão da fiscalização é sistema municipal? Vocês conseguem o CISB? Como é que funciona quando é derivado de farináceo? É municipal, porque é indústria. É fiscalização É municipal. fiscalização municipal, não é agroindústria, porque a gente não produz os nossos derivados, né? A nossa matéria-prima. Sim, teria que É produzir a indústria, origem. É. isso. E quais são os principais gargalos para continuar na atividade como vocês estão ou vislumbrar até crescimento? Qual é que são os nós da questão toda? Mão de obra, impostos? De tudo um pouco, No momento, né? assim, olha, bem sinceramente, a gente hoje sente falta de um incentivo para as pequenas empresas. De forma geral. De forma geral, Não é só no porque município. as agroindústrias, elas são auxiliadas de uma forma mais da parte rural ali. E nós que somos CNPJ, não somos agro, né, indústrias, para nós conseguir um incentivo junto a qualquer governo, municipal, estadual, é muito difícil porque o nosso faturamento é muito baixo perto de uma empresa maior, né? Então, geralmente, as pequenas acabam ficando sem esse incentivo. Eu não digo um incentivo grande, não precisa ser um incentivo, né, de valores altos, mas cada um na sua proporção, né? Essa é uma das dificuldades. Essa é uma das dificuldades. E não tem como registrar como agroindústria? Não, porque a gente não produz a nossa matéria-prima. Teria que ter a original. Isso. A farinha teria que sair da própria propriedade. Isso. Da nossa propriedade, no Ou caso. os né? ovos, enfim, É. né? Sim. E- Um detalhezinho. E a questão envolvendo a localização de vocês? Estacionamento fácil, sem problemas? Sim, Tem bastante espaço, tem né? bastante É porque é bem espaço. na beirinha da RS. Que ali. bom. Uma coisa Parabéns. que é interessante citar, né, porque foi divulgado ali, isso está bem por dentro desses números, né, que foram 27 mil pessoas que visitaram o Cristo Protetor somente no feriado No feriadão, que passou. é. Isso aí. Então, me chamou a atenção porque no domingo eu fui até Nova Brécia e no contrafluxo das pessoas que desciam da região alta, realmente muito movimento na IRS 130.
Foi incrível o que O aconteceu. pedágio chegava a fazer uma longa fila, inclusive. Inclusive o pedágio é outro assunto também, né? Que eles não estão preparados para tanto movimento. As Exatamente. filas quilométricas ali em Palmas. A gente atendeu, agora no feriadão, eu não sei dizer qual o dia, eu atendi um casal que até estava hospedado num hotel em Arroio do Meio, porque não conseguiu mais vaga em hotel Encantado, que os hotéis Encantado estavam lotados. Ele relatou, né? O casal me relatou, Sim. né? Então, demonstra que o Cristo não é só para a cidade de Encantado, né? E ele abrange toda a região, né? Tá E é importante empreendimentos como esse Isso, para justamente oportunizar para que o turista possa também levar uma lembrancinha para casa, um pedacinho aqui da nossa região. Ok? Obrigado, então, Ana Paula, Ângela. Parabéns, pessoal, pela pelo participação. trabalho, viu? Muito obrigada. Nós que Nós agradecemos. imaginamos o esmero de vocês, hein? A resiliência, Vamos lá. a insistência, a busca a busca pela qualidade que vocês, isso é importante, muito Isso aí. importante para o consumidor e para toda a categoria produtiva. Isso. Muito obrigada pela oportunidade. E ficar o convite para todo mundo vir conhecer o nosso espaço, Tomar né? um café de quartas a domingo, então. Isso. Obrigado, Delícias pessoal. Obrigado. Trentini, Palmas, Arroio do Meio, bem próximo à subida, ao acesso ao Morro Gaúcho.